Minha namorada me traiu e eu descobri sobre isso da maneira mais brutal imaginável. O amor da minha vida, pelo menos eu pensei que ela era, foi pego trapaceando por mim depois de voltar cedo de uma viagem de negócios. E, 25F, e minha agora ex-namorada, 26F, estavam juntos desde que tínhamos 14 e 15 anos, respectivamente. Nós éramos o primeiro de todos nós mesmos. Nossa relação era um conto de fadas na maior parte. Ela era a namorada perfeita que eu poderia ter pedido. Algumas aberrações ao longo de todos esses anos, em forma de argumentos, nenhum seu casal saudável regular não poderia se relacionar com e tão pouco frequente quanto eles poderiam ter vindo, são tudo que impediu que fosse um relacionamento perfeito. Para definir o contexto, celebramos recentemente as finanças do trimestre anterior de sua empresa com férias em Mykonos. Isso foi no início de outubro, há pouco mais de alguns meses. Era tudo perfeito, o mais perfeito poderia ser. Nosso relacionamento estava no controle do cruzeiro. Foi tudo sólido, até o final de outubro deste ano. Ela costumava me surpreender com essas escapadelas de fim de semana, datas e presentes, nada muito extravagante, mas apenas o suficiente para me fazer derreter. Então, nada disso por mais de um mês, nada. Ela iniciou a intimidade física mais fora de nós dois. Ela sempre teve uma libido maior do que eu. Mais uma vez, nada disso por mais de um mês. Eu não tinha nenhuma razão para suspeitar de qualquer coisa e apenas ignorou-o atribuindo-o ao seu estresse no trabalho. Ela tem trabalhado fora por 6 anos para construir o negócio acima mencionado, que finalmente começou a pagar seus dividendos. De todas essas mudanças no status quo do nosso relacionamento, o que mais destacou foi, de longe, um incidente que aconteceu no início de novembro. Ela estava fora para uma noite de pub crawl com suas amigas. Os pub crawls do Sorro são uma espécie de ritual com eles. O chínvaga habitual sobre bebidas. Ela queria que eu fosse junto, mas eu não podia como minha equipe de futebol local, futebol para os americanos, estava jogando naquela noite sendo um titular de ingresso da temporada, raramente perco seus jogos, se é que eu. Dito isto, eu me juntei, bem como sentei esses rastejamentos várias vezes ao longo dos anos. Ela quase sempre se consolou para mim estar em um jogo de futebol sobre quase qualquer evento que já tenha entrado em conflito com ele. Bandeira Vermelha, 1. Eu volto para casa por volta da meia-noite depois de ir para minha irmã para umas pintas depois da partida. Ela me mandou uma mensagem para se atrasar e me pediu para não ficar acordada e que sua amiga, vamos chamá-la de a deixaria. Eu fiquei de qualquer maneira e mandei uma mensagem para A, que é o motorista designado do grupo deles pela virtude de sua sobriedade, para dirigir com segurança. Imagine minha surpresa quando a disse que minha ex-namorada havia deixado o rastejamento mais cedo e a informou que ela levaria um táxi para casa, muito contra os protestos de suas namoradas. Seu táxi finalmente parou na frente da nossa casa por volta das 2 da manhã. Entrou para um beijo quando ela voltou para casa. Para meu horror, ela se afastou e fez o seu caminho para nossa cama e desmaiou. Nunca ela havia recusado um beijo de mim até aquele momento. Eu ignorei para ela estar absolutamente chateando bêbado e deixei escapar. Na manhã seguinte, perguntei-lhe sobre voltar para casa em um táxi, embora deveria estar deixando-a. Ela respondeu dizendo que não podia ficar lá por mais tempo devido a uma terrível dor de cabeça e decidiu reservar um táxi de volta para casa, de modo a não querer que suas namoradas tivessem que chamá-lo de uma noite cedo. Agora, leva no máximo 1 hora no pico do tráfego de Londres para chegar à nossa casa do Sorro. Se sua linha do tempo é para ser acreditada, ela ficou no táxi por quase 4 horas. Ela podia me ver tentando juntar as peças, mas rapidamente entrou para um beijo. Minha ingenuidade, juntamente com o amor, assumiu e eu continuei com o resto do meu dia sem pensar 2 vezes. Bandeira Vermelha? 2. Avanço rápido 3 semanas. Eu tento entrar em seu Instagram para excluir uma história que me apresenta em uma pose embaraçosa, que ela postou e me provocou. Sempre conhecemos os logins e senhas de mídia social um do outro para todos os dispositivos. Eu tento fazer login no Instagram, colocando seu nome de usuário e senha, sem sucesso. Ela recebeu uma notificação e sabia que eu tentava fazer login na conta dela. Deu-me um sorriso irônico e revelou que ela tinha mudado sua senha em antecipação de eu tentar entrar e excluir essa história. É justo, eu aceitaria essa versão. O que eu realmente não conseguia entender minha cabeça era ela remover sua foto de perfil no Instagram que ela teve nos últimos 7 anos, apresentando a nós dois e atualizando-a com uma foto solo de si mesma. Eu estava ferido, mas novamente, minha ingenuidade me levou a acreditar que era muito sobre nada. Segunda metade postada em comentários. Post continuado.
Bandeira vermelha no 3, de dia 1. Como dezembro estava sobre nós, eu deveria viajar para a Índia, China e Singapura em uma tarefa de negócios. Minha empresa deveria me enviar por 26 dias, pois é isso que estimaríamos o prazo máximo a ser alocado para o projeto, levando em conta os cenários dos piores casos. Nós nunca estivemos longe um do outro por tanto tempo. Ela estava perturbada, do que eu podia dizer, ela genuinamente era, mas me aceitou indo embora por tanto tempo depois de uma noite de nós abraçando e chorando. Os dias seguintes foram difíceis para nós dois. O desalinhamento do fuso horário restringiu-nos a uma quantidade limitada de FaceTime. Dia D, talvez o primeiro, foi apenas 2 semanas em dezembro. Em uma chamada FaceTime, eu vi o que parecia ser um sutiã no chão e imediatamente reconheceu que não era a dela, devido à sua cor. Perguntei a ela sobre isso e ela tentou inclinar a câmera de tal forma que não era mais visível e deliberadamente se movia para aquele espaço e apontou a câmera para o chão. Claro que não estava mais lá, ela tem que ter chutado para fora de vista. Meu coração estava tentando seu melhor para dissipar quaisquer noções de alguma outra garota estar lá com ela, mas meus olhos não me deixavam desprezar o que eles viram. Eu não conseguia dormir naquela noite. Bandeira vermelha no 4, de dia 2. Eu nunca tinha superado ela escondendo aquele sutiã no chão da minha vista. A essa altura, a dúvida estava começando a levantar sua cabeça feia. Meu projeto estava quase uma semana antes de se esperar. Decidi surpreendê-la com um regresso à casa cedo. Meu táxi do aeroporto foi possivelmente o mais longo que eu já tive que tomar ou pelo menos parecia. Tudo o que eu estava pensando na minha viagem de volta para casa era seu beijo que eu tinha sido privado por semanas, mas eu estaria mentindo se eu dissesse que eu não poderia sentir uma desgraça iminente no fundo da minha mente, graças a essa chamada FaceTime. Eu chego em casa, com uma caixa de chocolates e vinho. Deixe-me entrar sem qualquer barulho, para surpreendê-la. Tudo bem até este ponto. Ouço o chuveiro. Eu estava em meia mente para me juntar a ela lá, mas decidi contra isso a favor de me plantar na porta e gravar sua reação na minha câmera. Estressidamente, a porta do nosso quarto se abre e lá está, envolta em uma toalha, prestes a ir ao chuveiro. Minha mente não conseguia entender por que ela havia deixado o chuveiro e o vapor correndo antes de entrar. Mas então todas as peças estavam começando a se encaixar quando ela me viu e seu rosto ficou pálido em trepidação, quase como se ela estivesse olhando para um fantasma e não a garota que ela amava todo esse tempo. Eu grito, ei, e me apresso para ela por um beijo. Nós nos beijamos, mas não há absolutamente nenhuma reciprocidade de seu fim. É assim que aconteceu depois que eu me afastei e ela ainda estava me olhando em choque sem dizer uma palavra. Eu, baby, você está bem? Por que você está olhando para mim assim e por que o chuveiro está funcionando? Ela, você deveria voltar depois do Natal. Palavras não podem expressar o quão eviscerado eu estava no momento em que ela proferiria essas palavras exatas depois de ficarmos separados por semanas. Assim como eu estava prestes a dizer a ela que terminei meu trabalho mais cedo do que o esperado, ouvi a voz de uma garota chamando o seu nome do chuveiro. Minhas pernas começaram a tremer no momento, algo que eu só tinha visto outras pessoas escreverem ou dizerem, estava acontecendo comigo. Nós explodimos a chorar. Eu caí contra a parede perto do banheiro quando ela começou a amanhecer em mim que o suposto amor da minha vida, uma garota com quem eu imaginava envelhecer, estava prestes a pular no chuveiro com outra garota. Ela correu, pediu a outra garota para se vestir e escoltá-la para fora de nossa casa. Eu mal consegui dar uma olhada na vista absoluta que virou minha vida de cabeça para baixo, a ela diabo, para quem minha ex-namorada decidiu jogar fora mais de uma década de memórias. Ela desceu ao meu lado e explodiu em lágrimas, desculpando-se profusamente. Eu a afastei e ela bateu a cabeça na mesa de cabeceira. Foi a única vez que qualquer um de nós se tornou violento. Apesar disso, ela se recusou a ficar longe e voltou tentando se envolver em torno de mim. Nas próximas 2 horas, foi mais do mesmo, ela sendo apologética, rastejando e eu chorando a ponto de desmaiar no chão. Ela me pegou, me colocou na cama e saiu para me preparar um pouco de chá. Eu a tranquei e afundei de volta na cama para outro ataque de lágrimas, tudo isso enquanto ela tentava explicar suas ações do outro lado da porta. Agora vem a pior parte de tudo isso. Eu estava vasculhando o guarda-roupa para o nosso estoque de maconha para me acalmar e perceber a gravidade do que havia acontecido. Eu encontrei um anel com nossas iniciais esculpidas nele e um recibo para o pagamento inicial para a casa que estamos alugando atualmente, o que fez sua digressão bater mais forte. A rapariga, o amor da minha vida, estava prestes a fazer-me dela pelo resto das nossas vidas. Tão perto, mas até agora. O aftermath.
Ela admitiu ter dormido com a outra garota, a mulher absolutamente miserável com quem ela conheceu naquele pub crawl, em várias ocasiões. Ela não vai me deixar sair de casa, que laçamos o aluguel, e, em vez disso, mudou-se para o quarto de hóspedes para me dar espaço. Eu não deixei ela me tocar desde aquela manhã fatídica. Ela não sabe que eu sei sobre seu plano, ou o que resta dele, para me propor. Eu continuo tentando fazê-la se abrir sobre por que ela venderia nosso futuro para uma aventura sem sentido, mas tudo o que ela tem a dizer por si mesma é que ela não sabe por que ela fez isso. Ela está completamente cortada dos laços com a outra garota. Eu sei que ela não era nada mais do que uma aventura para ela. No entanto, eu não acho que eu possa superar uma traição, isso imenso. O que estou procurando aqui? Tenho quase certeza de que quero deixá-la. A única fatia de medo que está me segurando é o fato de que eu nunca vou amar qualquer outra garota do jeito que eu a amava. Isso poderia mudar, mas se eu fosse uma mulher de apostas, eu não apostaria contra isso. Sempre haverá esse, e se eu tivesse lhe dado outra chance, no fundo da minha mente, não importa qual garota eu acabe no futuro, se é que eu acabe. Ela parece estar verdadeiramente arrependida de suas ações. Ela tem sido uma pêssego absoluta de uma namorada antes disso, sem dúvida mais do que eu já fui. Me faz pensar se eu sou culpado de um pouquinho. Se eu tivesse marcado junto com ela para o maldito pub crawl e ela nunca teria conhecido a outra garota? Alguém aqui já foi traído por quem eles pensavam ser o amor de sua vida e ainda passou a viver aquilo felizes para sempre? Estou morto por dentro e desprovido de lágrimas neste momento enquanto escrevo isso e me pergunto se eu realmente não era bom o suficiente para ela? Parece que eu perdi na vida.